No documentário a seguir, vamos contar a história de Eugênio Gomes de Oliveira, o popular padeiro, o poeta serrinense. Nascido no dia 7 de novembro de 1949, aqui no sítio Lages, município de Serrinha dos Pintos, padeiro é o oitavo de uma família de 11 irmãos, filho de José Manuel de Queiroz e Maria Evarista de Queiroz. Rapaz, a convivência nossa começou muito cedo, desde nós meninos que nós fomos criados aqui, vizinho, e toda a vida era muito boa a convivência minha com ele e com os outros amigos dele, tudo era uma convivência perfeita. Muito boa mesmo, para mim nossa amizade foi desde da gente menino até a hora de chegar a falta dele, nunca tivemos problema. Para mim eu era uma pessoa que admirava muito ele. Como pessoa e como artista, para mim ele era um artista. A convivência de padeiro com os irmãos foi muito boa. Ele era uma pessoa maravilhosa. O meu pai faleceu, ele ficou como dono de casa, muito sofrido, porque a gente na época não tinha nada, mas ele assumiu o papel de dono de casa, de pai da gente. E eu só tenho que dizer que ele era maravilhoso. O legado dele foi muito importante. E o sonho dele era ser cantador. Então, depois que ele se formou-se um rapaz, ele queria ser cantador, aí queria viver no mundo cantando. Aí arranjou uma noiva e aí desistiu da cantoria, porque ou era a cantoria ou a noiva. Aí ele conseguiu ficar com a noiva, foi mais importante na vida dele. O padeiro era um grande homem, um grande cidadão, né? E um grande repentista. Eu sempre falei que aqui na Serrinha, em primeiro lugar, era ele, sob o ponto do improviso. Para mim, para o meu entender, padeiro era em primeiro lugar. Para o improviso, ao ponto de improvisar, que ele nasceu com esse dom, era um dom muito forte que ele tinha. Era um dom muito forte, muito vivo e preciso. Ele tinha muita facilidade em improvisar. Para mim, era aqui na Serrinha, era um dos maiores repentistas, filho aqui da Serrinha, era padeiro. Né? Mas só que aí ele não quis abraçar a profissão, né? Então é isso, né? Mas que para mim até hoje ele é sempre o maior. Durante sua juventude, padeiro apaixonou-se por Raimunda Maria de Queiroz, conhecida como Preta de João Vitor, com quem casou em 7 de dezembro de 1974 e juntos tiveram 3 filhos. Lígia, Leís, que teve sua vida interrompida precocemente, e Laís, a caçula. No culto, lá em Loló de Jerome, ele deu fé de mim, que era muita gente nessa noite no culto, aí ele avistou eu de longe, ficou flertando, e aí depois ele se aproximou de mim e eu estava com a conchinha na mão e ele perguntou o que eu estava fazendo com aquela conchinha na mão. Eu falei que tinha achado lá e tinha achado bonitinha, estava brincando com ela. Aí ele perguntou, mas quem nós tinha ido? Aí eu disse que tinha sido mais o rapaz que ia com a gente toda a vida, era o nosso companheiro. Aí ele perguntou se podia ir deixar eu lá em casa, aí eu falei que podia, mas com muito medo da minha mãe, que a minha mãe era muito rígida com a gente, ela não dava colher de chá para nós sair de casa não, era presa. Aí então, desse dia por diante, aí ele começou, só que ele ia uma vez na semana, no começo começou só uma vez, aí quando era de horário marcado, quando dava 9 horas, a mamãe já dizia,
9 horas tem que ir embora. Rapaz, não fica aqui mais do que 9 horas de jeito nenhum. Uma luz lá no pé da parede, acesa, porque não tinha energia, né? Lá minha irmã deitada na rede, me pastorando, e mamãe ia lá para Chico Lodô fazer boca de noite. Mas lá ficava para me pastorar, não tinha que ficar uma, porque ela não deixava de jeito nenhum só. Aí foi assim que eu namorei com ele. E aí comecei a namorar e aí eu comecei a gostar dele e foi bom, que deu certo, que nós casamos. Alguns anos depois de casado, Padeiro constrói a sua própria casa aqui na comunidade de Lages, bem ao lado da casa de sua mãe. Em seguida, monta uma bodega onde vendia e comprava castanha, algodão e cereais em geral. Tempos depois, se muda para o centro da cidade e hoje a sua bodega segue sendo administrada por Preta. Meu nome é Lígia, eu sou a filha mais velha de Eugênio Gomes, padeiro. Eu tenho muitas memórias da minha vida, da minha infância com meu pai, da forma como ele nos criou e também como ele nos educou. Tenho em especial, assim, lembranças que marcaram para sempre a minha vida, quando eu chamava de noite, às vezes que eu acordava, e que eu chamava primeiro por pai, porque era sempre ele quem respondia. Se eu tivesse sem sono, se quisesse ir ao banheiro, era algo bem rotineiro e era bem, mesmo fazer parte da nossa vivência, o chamado de atender. Fui cercada de cuidados, de carinho, por ser a mais velha, tinha muita proteção, pai tinha muito ciúme, muito zelo até, mas era amor. Eu fui criada com amor. Tenho lembranças boas da minha infância e da minha vida com meu pai. A minha paixão pelo Flamengo não tinha de outro canto que vir, porque lá em casa todas as paredes tinham quadros do Flamengo, cobertas de cama do Flamengo, toalhas do Flamengo, mas sobretudo um torcedor que mesmo nas fases mais ruins, até a rede tinha, mesmo nas fases mais ruins do Flamengo, acompanhava e torcia ou reclamava também, que reclamava muito. E lá em casa a TV sempre estava ocupada com os jogos do Flamengo, nas quartas, nos domingos. Então, se eu não quisesse assistir, eu ia fazer outra coisa, mas muitas das vezes eu ficava e sentava e acompanhava com ele os jogos. E pai, ele nunca teve isso de tipo, futebol é um assunto de homem apenas. Para mim, ele sempre foi um grande incentivador, queria que eu jogasse futebol, dizia que eu tinha habilidades com a bola, mas eu nunca, só gosto de bola até hoje, mas nunca fui para o esporte eu acho que eu nem aguentaria a pressão. Mas ele nunca teve isso, conversava sobre e nos incentivava, assim, a gostar de futebol e gostar, sobretudo, do Flamengo. Ele era muito apaixonado. Em 1996, por influência do candidato a prefeito Luizão, Padeiro se candidata a vereador pelo extinto PFL, se elege e passa a integrar a base governista. Chegou numa hora muito especial, uma hora boa, de falar no meu amigo Padeiro. Foi um companheiro de muita luta, lutamos 8 anos, fomos vereador junto. Pereira Serrinha foi um município que nasceu como uma criança nasceu. Sem nada, nós começamos aqui quase sem nada. Luizão foi prefeito e a gente fomos os vereadores a favor dele, dos projetos. Luizão na época tinha 6 vereadores a favor dele. Padeiro, era nós 6. Aí fomos trabalhando, batalhando. Padeiro era um cara muito cheio de brincadeira, gostava de chegar na cama, era muito animado. Tudo quanto ele dizia era umas coisas para fazer a gente rir. Aí passamos uns 2 anos, Luizão sem governo. Aí Luizão pegou e disse, Joãozinho, vamos a Brasília. Aí eu digo, vê o que, Luizão? Ele disse, rapaz, vamos lá, que eu ver se há um negócio, um projeto que eu vou para aqui,
Vai arrumar um açude aqui para a Serrinha e outras coisas, uns calçamentos. Aí nós fomos para Brasília, chegamos lá, João foi lá para o gabinete Zé Guepim, lá em Brasília, chegou lá, arrumou um açude, arrumou um calçamento, arrumou mais outras coisas para aqui para a Serrinha, que não tinha nada aqui, Ney Lopes também, que era do lado da gente. Aí passamos lá 5 dias em Brasília, 6 dias fomos para São Paulo, votamos, trouxemos esses projetos, o Luizão botou na Câmara, foi tudo a favor, até os adversários votaram a favor, porque era a favor da comunidade. Entre 2000 e 2001, Padeiro apresentou aqui na VS-FM um programa musical, levando alegria e conhecimento a todos os ouvintes. Padeiro, de início, pessoas que, juntamente com Marcondes, teve a criação da rádio, a fundação da rádio. A ideia veio de uma conversa de calçada e, através dessa conversa de calçada, conseguimos, então, junto com o apoio do município e tudo, conseguir fundar o único meio de comunicação, a nossa rádio VS-FM. E, através dessa ideia, dessa conversa de calçada, veio também o interesse dele de não só fazer parte da parte burocrática da fundação da rádio, mas também de apresentar um programa. E esse programa, as características parecidas com o Padeiro, seria um programa que voltasse ao humor, que Padeiro tinha um senso de humor incrível, e também sempre gostou de músicas características do brega e forró. Então a gente, dentro da nossa grade de programação, a gente tinha um espaço na parte da tarde que era um perfil exato que Padeiro buscava para apresentar esse programa. Então o programa dele era humor, forró, brega. Passava a tarde todinha, um programa de 2h30 de duração, e era o perfil de Padeiro, era esse programa. E casou perfeito com a programação da nossa rádio. Eu gostava muito do programa de Padeiro, era um programa bom, eu gostava. Eu gostava não, toda a vida eu gostei mais de brega. Gostava dos brega dele, tem forró também que eu gosto, tinha o forró que ele tocava, passava, que era bom também. E, além dele ser um bom locutor, era metido a poeta, né? Padeiro era um grande poeta aqui em Serrinha dos Pintos. Muita gente gostava dele, eu gostava. E ainda era parente meu, ainda era primo meu, Padeiro. Saudade, muita, senti muita saudade quando o Padeiro faleceu. Ele deixou uma saudade imensa em Serrinha dos Pintos. Apesar de tanto, não era nem só eu que gostava do programa dele, era muita gente. Temos muitas dificuldades na vida, casemos muito pobres, só tinha a fazer que nem chorar, a coragem de se casar, porque naquele tempo ninguém tinha nada não, gente. Olha, eu fui para uma casa, morar numa casa velha de taipa, quando a chuva vinha, eu ficava aqui desse lado e ele desse outro, até a chuva passar, porque molhava tudo. A cama tinha que botar um plástico em cima, a mamãe me deu para cobrir. Quando a chuva passava, tirava aquele plástico, sacudia para poder se deitar, porque senão dormia no colchão molhado. O colchão velho tá boa, ficava a barroca aqui de um lado, minha, do outro dele, no meio o lombo. A tábua de Luiz Gonzaga, né? Que diz que o povo diz, né? Que Luiz Gonzaga diz, a tábua passada no meio. Nem jeito era a cama de nós dormir. Pobre, não passava necessidade, porque a mãe dele era muito vivedeira, a mãe dele era muito trabalhadeira, dizia que a pessoa é boa, a mãe dele foi boa, eu não tive uma sogra não, eu tive uma segunda mãe na minha vida, porque foi boa demais, a velha para mim era boa demais. A minha mãe e meu pai nunca deixaram, se eu fosse lá em casa eu não voltava com as mãos desabanando, eu tinha que levar as coisas para casa. Papai fazia feira, todo sábado, toda segunda, papai fazia feira em Marizal, quando vinha trazia de tudo, né? Então daquela feira a mamãe tirava um pouco para eu levar para casa. Aí assim, na verdade eu não vou dizer a você que tive
vida boa não, no início do meu casamento. Foi uma vida muito sofrida, muito. Ele saía para trabalhar, eu ficava cozinhando a lenha, eu ia buscar lenha onde ele brocava para cozinhar, aquele avexado com muita coisa para fazer. Eu tinha que ir buscar aquele moinho de lenha para trazer, para fazer o almoço, para quando ele chegar, mas os trabalhadores ter almoço pronto. Não tinha história de fogão a gás, não tinha energia, não tinha nada, casa não era cimentada, a casa era no barro. Foi uma vida de sofrimento, viu? Não foi vida boa não, no começo não. Muita coisa só de sofrimento. Aí tinha como base, como líder político e homem de vida pública, uma sociedade igualitária, onde ele procurava sempre ajudar as pessoas que precisavam, as pessoas menos favorecidas, que fossem em busca de melhorias. E a base era a base da família. Ele nunca pensou só nele, era a base da família, a forma como da onde ele veio, o que ele viveu com a gente, o projeto de família que ele queria era assim, bem estruturada, de ajudar, de resolver, para que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. Ele fez muitas coisas, mas eu acho que assim, o que ele considerava algo envaidecedor mesmo era o fato de ter sido eleito. Ele dizia que era bem quisto pelas pessoas, e isso para ele era um primor. Ele sempre nos ensinou a querer que as pessoas gostassem da gente mesmo. Eu acho que, inclusive, nós somos muito assim, de se importar com o que as pessoas pensam. Eu dou muito valor, também prezo muito, não tenho nenhuma aptidão para política como ele, mas assim, também gosto e me importo com as pessoas, não só por um interesse político ele tinha, né? Na verdade, ele tinha, de uma maneira geral, ele gostava de ser apreciado pelas pessoas, assim, e gostava também de agradar as pessoas, ele se sentia feliz fazendo isso. Rapaz, eu lembro de várias, desde que ele começou, que eu acompanho, que eu me lembro, ele começou baião de viola, cantando uma lira de Duca, já eu acompanhava as cantorias deles, e depois ele passou a fazer aquelas grosas, aquelas rimas. Toda a vida ele trazia para aqui, recitava aqui para mim escutar, que ele sabia que eu gostava. E todos os trabalhos deles eu admirava a todos, que todos eram muito bem feitos. Vários, tem muitos, tem aquele de Serrinha dos Pintos que eu admirei muito. Tem uma cantoria que houve em Joás que ele fez, também uma rima muito bem feita. Tem uma dali de Chico do Vale, que o pessoal invadiram a turma que veio, e ele fez. Depois teve uma de Assis Raimundo de Doca também. Tudo era trabalho dele e tudo muito bem feito, que eu admirava muito. Padeiro foi um poeta, eu não posso esquecer. Sabe eu, sabe você, como as coisas se completam. Parecia uma linha reta, ele cantava ligeiro. Era igual um velho vaqueiro pisando no barro liso. O campo do improviso sente falta de padeiro. Foi um grande cidadão, essa é a pura verdade. Aqui nessa cidade foi vereador com atenção. Para mim era um irmão, um caba muito ligeiro. Era muito altaneiro, falava o que era preciso. O campo do improviso sente falta de padeiro. Era um grande repentista, tinha grande facilidade, aproveitou a mocidade e deu muita entrevista. As coisas se conquistam e ele foi sempre o primeiro. No Nordeste brasileiro demonstrou, isso é preciso, o campo do improviso sente falta de padeiro. Com relevantes serviços prestados à comunidade, o seu mandato de vereador foi renovado pelo voto popular
nas eleições de 2000 e 2004, respectivamente. O padeiro era um bom amigo, amigo de todo mundo. Quando ele chegava, ia fazendo a gente rir, mesmo que a gente não quisesse rir, mas ele fazia a gente rir. Contava aquelas histórias dele engraçadas, que ele era muito cheio de história engraçada. Trabalhando junto, a gente pedindo voto, era tudo nas campanhas, pedindo voto num canto, outro no outro, e aquela luta da gente, era tudo um atrás de cada um dos seus votos, né? Porque cada um queria ser líder. Naquela época as coisas eram muito difíceis, porque a gente era primário, primeira vez, o vereador pedia um voto, outro pedia outro, aí o outro tinha medo de tomar um voto um do outro, mas dava certo. E sobre a vida de padeiro, ele era uma ótima pessoa, ele, no final da vida dele, ele tomava de conta, até no terreno de papai ali, foi onde ele chegou a falecer, dentro do terreno de papai. Era uma pessoa de muita responsabilidade, gente boa. Ele de padeiro eu só tenho que contar só coisa boa dele. Era um camarada bom, amigo, né? Gostava de fazer muita gente rir. E gostava de futebol, até que ele, quando chegou a falecer, ele era secretário do esporte, não era? Era. Todo mundo gostava dele, era uma pessoa ótima para dele. E contador de história, rapaz, era uma gracinha padeiro. Padeiro. Joãozinho, você já jogou bola? Eu dizia, joguei nada, padeiro, você jogar nada. Ele disparava na risada, que ele achava graça. Trabalhador. Era uma pessoa boa, padeiro. O perfil de Eugênio Gomes, o popular padeiro, enquanto vereador aqui na Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos, era um perfil voltado para a agricultura, para a pecuária, com os cuidados com o pequeno agricultor, o pessoal que tinha criação de gado, principalmente. Os requerimentos dele eram mais voltados para essa área. Ele também fazia requerimentos destinados à melhoria de estradas, de iluminação pública, certo? Principalmente, como ele dizia, no sítio Lamparina, que precisava de iluminação pública lá. E projetos de lei, ele teve poucos projetos de lei nas legislaturas em que ele foi vereador, mas tem um destaque, foi um que emancipou o então sítio Chã para bairro Chã. Até hoje eu tenho para dizer que é muito difícil. Sempre eu digo, quando o povo pergunta a mim, eu falo assim, a metade da minha vida foi junto com meu filho. É tanto que vocês sabem que ele era muito brincalhão, ele brincava quadrilha. Eu ia mais meu filho, eu só vinha para casa de manhã quando a quadrilha terminava. Hoje eu não vou mais olhar nenhuma quadrilha, eu não me acho com coragem de olhar. Porque se eu for, vou só chorar. Para mim, para onde eu olho, estou vendo meu filho sem ele estar ali, né, na verdade. Então é difícil demais, muito difícil. E hoje eu tenho para dizer a você que cada dia que passa é um momento tão difícil que só Jesus para me ajudar. Eu digo a Gorete todo dia, Gorete, a gente que fica sem os filhos da gente, a gente tem que se pegar com Deus, porque é a única pessoa. Doutor Porto e doutor Raimundo Leite, todo dia vinham lá em casa, 15 dias. Todo dia eles vinham lá em casa, trabalhava ali no posto, ali, né? Chegava e dizia, quer controlado? Eu digo, não. Meu controlado é Jesus Cristo. Até hoje, ele é meu controlado. Eu nunca tomei nenhum comprimido para me controlar. Meu controle é Jesus Cristo. Até hoje. Agora, eu não vou dizer a você que tem dia, quando eu me sento na cama, que boto esses pés no chão, as lágrimas me cobrem, como meu filho fosse ali naquela hora, eu fosse ver ele. A mente, né? Vem aquilo na mente. Aí ali eu peço força a meu Jesus. Jesus, segura na minha mão, faça eu mais forte. Faça com que eu enxugue essas lágrimas. Porque eu fazer que nem choro. Os padres sempre dizem que eu posso chorar, mas não viva chorando, minha filha, que não é bom para ele. Procure enxugar suas lágrimas, para ele não sofrer. Então, quando
as lágrimas dele, tem que cair. E depois eu procuro me ajudar para eu ficar forte, para eu não ficar chorando. Então, eu hoje mesmo, eu digo a você que é difícil, só sabe o que é ficar sem um filho, a mãe que perde um filho. Porque não tem explicação nem para eu lhe dizer o tamanho da dor, como é que é. Tenho minhas duas filhas, 2 estrelas. Olho, vejo uma aqui, olho, vejo a outra aqui. Mas falta o principal, que é meu filho, minha estrela, que brilhava também na vida. Falta, morreu minha estrela. Então eu hoje me sinto assim, desse jeito. Não vou para os cantos, o povo às vezes diz, vamos para tal canto, vai ter uma festa, vai ser bom. Vamos. Vou não. Em janeiro de 2009, Padeiro assume a Secretaria de Agricultura. Durante a sua gestão, importantes projetos foram desenvolvidos em prol do homem do campo. Podemos destacar, por exemplo, o programa Sertão Verde, que em parceria com a Emater consistia na aquisição de cisternas para moradores da zona rural. Corte de terra, incentivo ao Garantia Safra e financiamento junto ao Banco do Nordeste foram alguns de seus projetos desenvolvidos durante a sua gestão. Padeiro foi uma pessoa que, quando eu cheguei na secretaria, ele estava lá, sabe? Entrei para a Secretaria de Esporte, e aí ele era secretário de Agricultura, e ele, como gostava de esporte, praticamente ele se mudou para a minha secretaria. E ele me ajudou bastante naquele período, sabe? De início ali, que eu também não sabia muito trabalhar na secretaria ali, ele já estava mais tempo, né, na secretaria dele. Mas o Padeiro era uma pessoa muito animada, um homem, trabalhou bastante, foi vereador, todo mundo sabe, né? Era um cara muito animado. Naquele período que eu entrei, a Secretaria de Esporte estava praticamente morta, não existia secretaria, só o nome da secretaria. E aí quando eu falei a ele que ia fazer o campeonato, ele olhou para mim e falou, rapaz, é difícil, porque o esporte está morto em Serrinha. Mas eu lhe ajudo. Eu falei, pois é, se você me ajudar, eu estou precisando. E ele foi um dos que eu chamei ali junto para a gente montar um grupo, que era ele, Gardênia, Aristides, os desportistas da época, eu chamei todos, né, que gostavam de esporte, para sentar fazer uma reunião para a gente voltar com o esporte. E a gente lançou o primeiro campeonato, foi que começou a minha amizade com ele. Porque na época a rádio também passava por um período bom em algumas das áreas, mas no esporte estava parado, sabe? E aí a gente, Aristides, voltamos na rádio com o programa, Aristides tinha o programa, ele ia algumas vezes, e aí nós começamos a fazer o campeonato no campo. E ele colocou ele como comentarista. E ele era o que ele gostava de fazer. Era um artista, o Padeiro era um artista. Da antiguidade, era aqueles caras aqui muito inteligentes, sabe? Ele era muito dinâmico também e gostava de esporte, ele gostava mesmo. Ele ia assistir treino. Uma pessoa de idade ir para assistir treino é porque gosta de esporte, né? Aí ele me ajudou bastante. Tem até um locutor de rádio, né, que dizia, tá lá um corpo estendido no chão, ele pegou aqui para nós. E a gente foi montar onde a rádio ficava. Falei, Padeiro, vamos ter que montar um canto para botar uma caixa de som lá em cima para o povo da Serrinha escutar. Porque se a gente falasse no rádio, o rádio estava meio morto, mas quando o povo visse aquele som aí fora, o que está acontecendo? Isso foi uma estratégia que a gente montou. E deu certo. Deu certo que no outro dia, mas rapaz, eu estava escutando lá de casa o som da rádio, nós botamos uma caixa de som em cima fizemos de madeira, de pau, e aí Aristides ficava em cima, ele ficava no campo, entrevistando as pessoas, e foi um sucesso. Em 4 de janeiro de 2013, já na gestão da prefeita Rosânia, Padeiro assume a Secretaria de Esportes com a responsabilidade de resgatar o velho e bom futebol serrinhense. Falar da pessoa de Padeiro, né? Grande desportista aqui de Serrinha dos Pintos, uma pessoa super carismática, querido por todos, né? Quem o conheceu sabe muito bem. Ele contribuiu muito aqui no esporte Serrinha dos Pintos, sendo aquela figura presente, né, nos campos de futebol, nos ginásios aqui do
do município, no ginásio, no caso, e tendo abertura com todos os atletas, né, amadores aqui do município, todos, de forma unânime, gostavam de padeiro. Então ele esteve secretário de esportes, pôde contribuir, né, na organização da Copa Elvis de Queiroz, foi um campeonato de futebol de campo, né, realizado ali no Campo Edmazão e também lá no Ferreirão. Lembro muito bem, a gente fazia parte também da equipe lá da secretaria, a gente realizava os jogos no Campo Ferreirão, no Edmazão, o público presente, e a figura de padeiro no campo ali sempre uma figura muito carismática, querido por todos e contribuindo, né, para o lazer, para o entretenimento da população. Uma figura também presente com as equipes, com os atletas, em jogos. Lembro muito bem um projeto Garoto Bom de Bola, né, que padeiro teve presente com a equipe feminina, também a Copa da Mulher do RN, que ele foi até Alexandria com as meninas participar, né, da competição, acompanhando, também presente com o público masculino, um grande incentivador, né? Também participava como comentarista, né, na rádio VSFM, onde tinha participações, as coberturas dos jogos. Então ele estava envolvido ali, na verdade, né, em todos os âmbitos do esporte aqui no município e contribuiu bastante, né, para o desenvolvimento do esporte em Serrinha dos Pintos. Realmente eram momentos muito prazerosos, muito divertidos durante essas realizações de campeonatos, né? Quando eu não estava jogando, não estava em campo, aí eu comandava as narrações com o padeiro sendo o comentarista. E tanto eu como ele, apesar da diferença de gerações, nós éramos habituados a ouvir jogos, a transmissão de jogos de futebol por rádio, né? Então a gente tinha os macetes, tinha aquela comunicação fácil, além do elo de amizade que a gente tinha, e ele usava muitos bordões que os antigos narradores de futebol utilizavam, e o pessoal que não conhecia as narrações por rádio achavam muito divertidas. Era uma experiência ímpar, sempre que a gente podia fazer essas narrações com o meu saudoso amigo padeiro. O pai, ele era feliz, tinha realizado muitos sonhos, mas o último sonho dele era ver minha irmã formada e não deu tempo. Faltava um ano para ela se formar quando ele faleceu. Mas ele partiu em paz, assim. Ele não viu esse sonho se realizar, que era motivo de muita satisfação para ele. Mas ele era feliz. Acho que ele descansou, partiu em paz. Padeiro deixou um enorme legado. Padeiro foi poeta, foi um político, tentou fazer da atividade política dele também uma atividade social, prestava um serviço social no sentido de ajudar as pessoas da forma como ele podia, né, mesmo sendo pobre. Mas como ele tinha uma música que dizia: o carrinho de padeiro só vive levando gente, viajando para todo lado, de Alexandria a Pau dos Ferros. Enfim, essas cidades circunvizinhas conhecem padeiro porque, pelo menos o povo da época, né, porque ele vivia levando as pessoas para consultas médicas e etc. Foi também um incentivador dos esportes, participou com as próprias mãos, enquanto secretário de esporte, ia tentar ajeitar o campo de futebol, fazia a narração de argolinhas, que é um esporte comum aqui, né? Vaquejada, ele gostava de assistir, também de incentivar as pessoas. Teve um enorme legado de poesia, que eu digo, porque deixou o hino de Serrinha, que era uma verdadeira paixão para ele. Serrinha dos Pintos eu acho que a gente ama tanto, minha irmã, a gente pesa tanto por Serrinha, porque pai, assim, desde criança, ele dizia que não tinha outro lugar para ir, e inclusive não saía daqui, assim, a não ser para cidades vizinhas para fazer essas viagens, mas era Serrinha dos Pintos e pronto. Do mesmo jeito eu acho que eu também não tenho lugar para ir. É sempre um lugar que para mim é casa, é o meu lugar no mundo, como eu costumo dizer. E pai era isso, assim.
muito amor por Serrinha dos Pintos, muito amor pelo Flamengo, protetor do meio ambiente, defendia a causa ambiental, ele era contra queimadas, era a favor da proteção dos animais, de que não realizassem a caça, né, predatória de alguns animais aqui da região. Então, o legado é enorme, assim, e que nos orgulha muito. Foi, com certeza, uma pessoa que nos orgulha. Eu penso que as pessoas de Serrinha também têm essa visão de que ele tentou fazer algo, pelo menos, e gostava muito. Lembrar do meu avô é lembrar de uma pessoa carinhosa, atencioso, mesmo no canto dele, assim, mas ele sempre era presente, sempre estava disposto, conversava, dava conselhos, do jeito dele, cheio de cuidados. Era uma pessoa extremamente família, que gostava muito da casa cheia, de ver todo mundo junto. Um almoço, a felicidade dele era convidar todo mundo, ligava para almoçar lá, todo mundo junto. E eu acho que ele é essa pessoa para a gente de forma carinhosa e de amor. Ele deixou muitas lembranças boas. E para a cidade, para a Serrinha dos Pintos, eu acredito que ele é lembrado pelo jeito brincalhão, pelas piadas, que também era dentro de casa, sempre tinha piada para tudo, e com todo mundo ele era assim, tinha muitos versos para recitar, deixou muito conteúdo, muita cultura, que todo mundo, desde os mais velhos até as crianças mais jovens, hoje em dia, os jovens, a gente consegue ver que sabe quem é Padeiro e o que Padeiro deixou, né? A importância de Padeiro para o cenário cultural, Padeiro já era um poeta nato, conhecido por todos os agricultores da cidade, por toda a população da cidade já conhecido. Esse dom que ele já trouxe de berço, aquele agricultor que acorda cedo, sentado na sua calçada, conversando com aquela turma que já acorda cedinho para ir para a labuta, para ir para seus roçados, tudo. Então a importância é enorme que a cidade tem em colocar Padeiro escrito na cultura de nossa cidade. Lembro bem da Copa Elvis de Queiroz, né? Que na verdade era o campeonato municipal de futebol de campo, né? Que existe anualmente aqui no município de Serrinha dos Pintos. E que na época era somente o nome Campeonato Municipal de Futebol, né? E ele, pensando em homenagear, né, Elvis, né? Ponta esquerda, Elvis, decidiu colocar o nome da competição de Copa Elvis de Queiroz. Foi um campeonato organizado ali no Campé de Mazão e também no Ferreirão, lá nas Lajes. E foi um dos campeonatos assim de maior destaque, porque ele era um grande admirador do futebol de campo, principalmente, né? E também ali organizou também o campeonato Bonifácio Pedro da Silva, numa edição, né? Aquele campeonato de futsal. Na época eu estava como auxiliar na secretaria e a gente contribuiu, né, nesse processo dessas duas competições principalmente. E ele era um cara que gostava de estar no meio do povão, né? Um cara do povo mesmo, um cara querido por todos. Sempre que tinha jogos ele estava dentro do ginásio ou dos campos, chegou muitas vezes até a conduzir atletas para algumas competições, que eu posso citar a Copa Garoto Bom de Bola, Sub-14, que era uma organização do governo do estado, que a gente mediou, e ele foi até a cidade se eu lembro agora bem, foi em Venhaver, com a equipe da Serrinha dos Pintos, com os meninos, estivemos lá. Teve também a Copa da Mulher do RN, né, do Rio Grande do Norte, que também fomos até Alexandria, e era um cara que sempre estava presente ali, muito carismático, né, como já foi falado, e querido por todos, né, então ele contribuiu bastante para o esporte Serrinha dos Pintos. Olha, um legado gigante, né, para o esporte aqui no município, uma figura que vai ser sempre lembrada
pelo seu carisma, pela sua versatilidade, poeta também, né? Autor de várias obras aí a âmbito municipal aqui, uma pessoa que deixa uma contribuição, principalmente pela figura presente nos campos e ginásios aqui do município e que pôde, né, dentro da sua capacidade, contribuir aqui nesse processo de desenvolvimento do esporte Serrinha dos Pintos, principalmente no futebol e no futsal aqui na nossa cidade. Então, deixa um legado bastante importante, bastante considerável aqui para a nossa cidade. Aos 27 de dezembro de 2014, Padeiro faz a sua Páscoa definitiva, deixando a todos que o conheceram a saudade imensa e um vazio que jamais será preenchido. Quem vive aqui te adora, visita quem vem de fora chegando aqui se encanta. A sua beleza é tanta, o seu povo é varonil, hospitaleiro e gentil, é cidade iluminada, está por Deus abençoada no coração do Brasil.